Oi, gente linda, tudo bem? Estou aqui, ó, no barulho da natureza. Tem um coqueiro aqui, dois ipês aqui, outro coqueiro ali. E eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem chegado para mim de vez em quando e eu acho interessante que a gente converse. Eu sou professora de português e vocês sabem que a língua portuguesa é a nossa língua, sabe? A nossa gramática, nosso falar, o nosso escrever, a nossa língua, né? Ela é identidade nossa, é identidade do povo brasileiro. Nós temos uma língua portuguesa brasileira, né? Ou o português brasileiro. Infelizmente o nome da nossa língua não é brasileiro, porque nós fomos colonizados por Portugal, recebemos o nome da língua português. Mas temos um português brasileiro. E o Brasil é um país imenso. Eu acho interessante na minha história ter morado em outros lugares, em diversos lugares, em todas as regiões do Brasil. E existem muitos dialetos, muitos regionalismos e uma gramática, uma norma padrão para a nossa língua. Eu estou olhando para o lado e para o outro porque eu estou aqui construindo o pensamento para falar com vocês. Eu gosto de falar de forma espontânea com vocês, né? E eu queria falar sobre preciosismo. É importante nós pararmos para pensar sobre isso. E realmente eu coloquei um dia desses num grupo, né? Um grupo formado por professores e professoras. Eu coloquei assim... Alguém estava falando de festa junina e tal, queria também, eu botei queria também. E alguém disse assim, olha, professora de português, queria é passado, acho que você quer no presente. Eu fiquei assim, gente, que interessante, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que pensar sobre isso. No preciosismo e o costume, a necessidade que muita gente tem de corrigir o português dos outros. Muitas pessoas já me disseram que tem medo de falar comigo por medo de escrever alguma coisa errada, achando que eu vou corrigir. Porque realmente o hábito de corrigir o português dos outros ainda está entre nós. E eu queria muito que a gente perdesse isso. Primeiramente eu coloquei lá uma aula sobre o uso, a forma queria não é errada. Eu posso expressar o querer no presente usando o queria, porque o queria, que é pretérito imperfeito, ele se assemelha muito ao condicional, que seria quereria. Então é usado para expressar o desejo presente, é queria. E o modo do desejo é o subjuntivo, então a gente junta o pretérito imperfeito, parecido com um condicional, usa como condicional para expressar o desejo, que é o sentido mesmo do verbo querer, né? Eu coloquei lá isso tudo, mas é interessante que as pessoas sentem que devem fazer isso, e professores fazem muito isso. Por isso que eu sou professora de português e as pessoas têm medo de falar comigo, achando que eu vou corrigir ou que eu vou observar o erro de português. E o que seria erro de português? É isso que nós temos que entender. Onde está o âmago da questão? Erro de português não existe, tá? Os linguistas estão aí com muitos estudos para nos esclarecer, para nos escurecer também sobre isso, que nós devemos entender que existem variações, existem usos da língua. Eu lembro que no BBB, a nossa Juliette, porque ela é paraibana, ela de vez em quando dizia, gente, eu sou advogada, mas eu falo errado. E eu observei muito, eu assisti, acompanhei, eu observei muito a trajetória dela lá e eu não a vi falar errado em momento algum. Aliás, ela argumenta muito bem. O que chamam de falar errado? O que dizem que é falar errado? Por que as pessoas sentem necessidade de corrigir as outras? Eu tenho aqui no canal alguns vídeos já em que eu falei sobre o gerundismo. E eu recebi comentários agressivos até sobre o meu vídeo falando sobre gerundismo, o vídeo que eu vou colocar aqui no izinho, tá? Para vocês verem. Sobre o gerundismo, que alguém em algum momento decidiu colocar que é um pecado. Eu já vi no livro didático assim, o pecado do gerundismo. Gente, pecado, cara. É um uso muito costumeiro. Aliás, um uso entre pessoas letradas, né? O gerundismo. Eu vou estar falando com você, eu vou estar enviando um material para o seu e-mail. Não tem nada de errado nisso e não existe nada errado. Existem usos
diversos. Queria, para expressar o desejo presente. É certo, não é errado não, gente. Falar a gente pode falar, tem vídeo aqui sobre isso também. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre não é errado falar assim, não tenha medo, tá certo, não tá errado, né? Vou colocar tudo aqui na descrição e tal, enfim. A questão que eu quero discutir é sobre o preciosismo, a necessidade que algumas pessoas entendem que tem de corrigir o português do outro. Primeiro que isso é deselegante. É deselegante, é desnecessário, é deselegante e normalmente tem uma noção de se colocar como superior ao outro. Eu, como professor de português, talvez alguém espere isso de mim, não vai conseguir. E eu peguei e falei assim, eu me lembro que uma vez eu falei, eu peguei e não sei o que. Aí você pegou e falou, como é que é esse pegou? Aí, levando muito a sério, eu gravei vídeo aqui sobre isso também. Então o que eu quero dizer, gente, é que corrigir o erro de português dos outros não se deve fazer. Eu sou professora de português, eu sou uma grande professora de português e você pode confiar em mim. Não existe erro de português, não existe falar errado. Existem usos diversos, existe linguagem informal, existe variação linguística, até porque nós estamos no São João, né? Se eu disser que quero uma canjica, aqui na Paraíba é um prato que a minha mãe faz a melhor. Eu vou comer daqui a pouco, hoje ainda. E se eu estiver em Brasília, terra onde eu nasci, e eu tenho alguns primos lá, e eu disser que eu quero uma canjica, a minha tia Vera vai trazer para mim uma outra coisa, que aqui na Paraíba se chama munguzá. Claro que a tia Vera vai saber que o munguzá é canjica, mas enfim, gente, dizer que canjica só pode ser a daqui e que a de lá é munguzá está errado também, isso não faz sentido. Existem regiões, o Brasil é imenso, nós estamos comendo milho aqui, lá em Santa Catarina os meus amigos estão comendo pinhão e é assim, né? O Brasil é diverso, é grande, é maravilhoso e nós temos diversas pessoas, acho que tem um bicho ali. Nós temos diversas pessoas no mundo e diversos Brasis, diversas linguagens, tá? Crescemos e vivemos. A literatura faz isso também, um preciosismo, né? Uma necessidade de provar a riqueza da língua, a riqueza do português, a língua pátria, a flor do lácio, esse negócio todo aí que criaram e colocaram na nossa mente. Nós temos que nos libertar disso, tá? Temos que nos libertar de corrigir o português das pessoas. É chato, é um bicho mesmo, mas ele já vai. É chato, é deselegante, é desnecessário e não vale a pena. Vamos entender os dizeres, vamos entender as variações linguísticas. Não existe erro, tá? Não existe erro. Pode ficar à vontade para falar espontaneamente. Esperando que nenhum chato, nenhuma chata vai chegar a dizer, oxi, mas tu tá falando isso, o certo é aquilo. Não, gente. A gramática de uso, outro dia eu vou gravar um vídeo para vocês e vou mostrar uma gramática dos usos dessa largura aqui. É muita riqueza esse país, gente, é muita riqueza a nossa língua, o nosso prazer. Olha, gente, outra coisa também que eu queria falar é sobre um equívoco, um grande equívoco de estudar a língua através da literatura. A literatura tem a licença poética. A licença poética permite a linguagem informal, permite linguagem figurada, tantas possibilidades. Então a literatura é outra coisa. A literatura é arte. A língua é outra história, tá? Estudar a língua através de textos jornalísticos, textos técnicos, pode até ser. Mas através da literatura pode ser um engano, tá? Você pode cair em alguns equívocos. Ou então escrever a literatura, a literatura em língua portuguesa fez muito isso, escrever a literatura para exaltar a língua. Também é outro equívoco, porque nós temos que escrever a literatura, como texto, como arte. Narrativas, poéticas, dramas. É muita coisa para falar quando a gente fala de português, que eu amo, que eu adoro, e você pode contar comigo, tá? Pode confiar em mim. Pode falar do jeito que você se sente livre para falar. A língua é liberdade também. Luz e amor. Tchau.